Ok. Amigas e amigos do Centro Espírita Caminho de Damasco, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos juntos nesta noite, para mais uma noite de muita alegria, de muita emoção, de conhecimento, de troca, enfim, de tudo o que nós temos para oferecer, tudo que todos têm para nos oferecer. Agradecido demais por mais uma vez podermos participar deste evento maravilhoso que é comemoração de aniversário do Centro Espírita, que para mim é sempre bom demais, porque eu sei como é difícil manter um centro espírita em pé. Realmente não é muito fácil não. Então, nós temos realmente que agradecer. E eu vou colocar aqui a frase que estava aí no comecinho, que é Espiritismo, emoção, alegria, conhecimento. Porque realmente o que o Espiritismo nos oferece é bem isso. São esses momentos de emoção que a gente sente quando vê, quando sente a presença da espiritualidade nos oferecendo ajuda, nos oferecendo o amparo que todos nós precisamos, né? E agradecer e sentir a alegria de nos sabermos imortais, a alegria de sabermos que os que nos antecederam na partida para o plano espiritual, mais dia menos dia, estarão conosco, e entendendo que o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece é assim o maior que uma religião possa nos oferecer, porque todas elas sabem para onde nós vamos para o lado de lá, mas a destinação que nos fazem realmente é muito dramática, né? Porque ou nos mandam para o céu ou nos mandam para o inferno. Algumas exceções para o purgatório, mas de qualquer maneira o Espiritismo nos mostrou que realmente nós vamos para o lado de lá sim, mas que nós temos uma destinação de acordo com aquilo que nós pensamos. E é sobre isso que nós vamos falar esta Semana Espírita do Caminho de Damasco, que faz 65 anos, tem como tema principal a renovação, e é sobre renovação que nós vamos falar hoje, porque hoje nós vamos falar deste tema. Ética da transformação. Manolo de Deus, o que é isso? Ética é uma palavra que está muito em moda, né? Todo mundo quer ser ético. Ah, meu Deus do céu, que falta de ética, que falta disso, que falta daquilo. Como se nós também fôssemos assim, tão éticos quanto gostaríamos que as outras pessoas fossem, não é verdade? Então, na transformação que nós temos que promover dentro de nós, nós também temos que ter essa ética. Por quê? Porque nós, como eu gosto de dizer, já sabemos muito. Nós hoje temos um conhecimento muito maior do que tínhamos aos tempos de Jesus. E esse conhecimento de 2000 anos praticamente, ele tem que ser colocado na nossa vida. E nós vamos hoje conversar um bocadinho sobre isso nesses 45, 50 minutos que nos foram destinados, ok? Então, nós vamos começar, e vamos começar dizendo
Olha! Barulho para acordar e tudo, eu não sei se aparece na transmissão, mas aqui aparece. Então, olha, o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ou seja, não nos pedem que nos transformemos numa Brastemp, por quê? Porque num planeta de provas e expiações não tem Brastemp, gente. Não tem, não tem. É tudo assim, assim. Nós todos somos muito iguais no nosso desenvolvimento. Então, o que nós podemos entender disso tudo é que nós temos que mostrar para todos nós que nós podemos melhorar. Só que para isso nós temos que nos esforçar. Por quê? Porque ninguém faz a nossa parte. Domar as nossas inclinações más, ó, se liga. Domar as nossas inclinações más. Aí fala, Manolo, como é que é isso? Cara, vamos ver como é que nós fomos criados, né? A nossa criação é assim, simples e ignorante. Deus nos cria dessa forma. Só que Ele já coloca aqui dentro de nós tudo o que nós precisamos para, encarnação após encarnação, irmos buscando dentro de nós as coisas que nós já conseguimos compreender, que nós já conseguimos descobrir, fazendo o quê? Com que essas coisas que já são melhores do que há 100, 200 anos atrás, apareçam no nosso dia a dia. Isso é ética para nos transformarmos, colocarmos na nossa vida tudo que nós já sabemos que é bom, tudo que nós já conseguimos conquistar de nosso e colocar sem medo de ser feliz. Ah, Manolo, mas e se esse povo me fizer de besta? Eu digo, cara, não tem ninguém que faça ninguém de besta. Por quê? Porque o universo tem leis, né? A gente esquece algumas coisas. A gente esquece. Uma delas é que nós somos espíritos, né? E a outra é que o universo tem leis. E as leis do universo não são feitas por nós. Percebeu? Não são feitas por nós. Então, o que é que acontece? Acontece que tudo que nós fizermos vai retornar para nós. É a lei de ação e reação. Se alguém levar a gente no tapa, se alguém quiser fazer bobageira com a gente, se alguém achar isso, aqui, falar, não, isso daí é um tonto, não liga, bobo. Não liga realmente. Por quê? Porque tudo o que nos fizerem vai ser devolvido. Não por nós, como eu gosto de dizer, a gente não precisa fazer absolutamente nada. Por quê? Porque a lei de ação e reação se encarrega disso. E isso também vale para nós. Então, tudo que nós semeamos, nós haveremos de colher um dia. Por isso é que a gente tem que tomar cuidado para quê? Para que nós tenhamos condições de caminhar cada vez melhor por esse mundo de meu Deus. Ok, meninos e meninas, e tem mais. Se liga! Olha lá! O que é reforma íntima? Reforma íntima, como nós estamos vendo aqui, ó, é um processo, não é coisa que aconteça de uma hora para outra. Não é isso, não tem como acontecer milagre. Por quê? Porque os milagres, como todos nós já sabemos, simplesmente não existem. Ah, Manolo, mas e Paulo de Tarso, e Pedro, e Maria de Magdala, aquilo foi milagre. Eu digo, não foi. E está lá na Gênesis que não foi também. O que acontece? A caminhada dos espíritos que se encontraram com Jesus naquela época era para quê? Para que naquele momento desabrochassem, aparecessem, mas o trabalho
Assim como o nosso trabalho tinha vindo de encarnação em encarnação, só que eles estavam bem. E Jesus estava ali para quê? Para deflagrar o processo de transformação, de mostra, de descoberta de que realmente tudo aquilo podia ser colocado na vida deles. Paulo de Tarso demorou um pouquinho mais, né? Paulo de Tarso ficou um tiquinho a mais, alguns anos a mais, até que foi surpreendido no caminho de Damasco, não é? Por aquela luz que lhe pergunta: Saulo, por que você está me perseguindo, homem de Deus? E aí Saulo, orgulhoso ainda, caído do cavalo, ainda tem a pachorra de perguntar quem é você. E a voz aparece de dentro daquela luz dizendo: eu sou Jesus, esse que você está perseguindo. E Saulo só fez uma pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Se ligou? E aí Jesus fala: você vai lá em Damasco, você conversa com Ananias, o Ananias vai te procurar, ele vai tirar essa cegueira dos teus olhos, e aí você vai enxergar a vida de maneira diferente. E aí ele vai falar o que você tem que fazer. Valeu? É isso. Nós também teremos o nosso Damasco, se é que já não tivemos. E deixamos passar, mas outro vem, pode ficar cegado, que sem evoluir a gente não fica. Sem chegar a espírito puro a gente não fica. Pode demorar mais do que o necessário, mas nós temos todas as condições para chegar. É lei. Deus nos cria para a felicidade. E se Deus nos cria para a felicidade, que maior felicidade do que chegarmos a espírito puro, não é mesmo? Por isso é que nós temos que mudar e nos aprimorar. Por quê? Porque isso é o que nós temos que fazer. E olha o detalhe importante: só nós é que conseguimos nos mudar. Não tem como ser diferente. Se ligou? Não tem como ser diferente. Não tem ninguém que faça a gente mudar. Nós é que por nossa livre e espontânea vontade mudamos. Ah, Manolo, como assim livre e espontânea vontade? Tem cada coisa que vem na vida que dá umas lambadas na gente que a gente quase cai duro. Eu digo: pois é, isso daí acontece. Mas a mudança é porque a gente quis. Cansou de tomar paulada, não cansou? Aí fala: nossa, eu preciso mudar. E aí muda. Viu como somos nós que mudamos? E nos aprimorar. Aprimorar o quê? A mudança. Aprimorar as nossas boas atitudes diante da vida. Aprimorar o nosso comportamento diante de coisas das quais nós não nos saímos muito bem no passado. E isso vai fazendo com que o nosso caráter, o nosso temperamento e os nossos valores possam ser melhorados. O caráter vai se modificando sempre para melhor. Sempre para melhor. Temperamento já é outra coisa. Temperamento a gente às vezes vê meio assim, a gente vê meio assado, que é para quê? Para exercitar. Tem gente que nessa vem invocado, não vem? Nasce invocado, fica adolescente invocado, fica adulto invocado, só vai melhorar quando chega velhinho. Nossa! Aí quando chega velhinho fica falando: ah, meu Deus do céu, se eu soubesse antes. Por quê? Porque percebe que perdeu tempo. Infelizmente, percebemos com a idade, muitas vezes, que perdemos tempo. E os nossos valores? Ah, Manolo, os nossos valores também vão mudando. Quando a gente é adolescente, quando a gente está na idade ativa mesmo de crescer, de ganhar, de fazer, de acontecer, a gente só pensa em dinheiro. Se ligou? Aí com o tempo, com a nossa mudança, nós vamos pensando em dinheiro também, porque afinal de contas a gente precisa continuar ganhando, precisamos continuar desenvolvendo materialmente as nossas atividades, precisamos ter casa, precisamos ter isso, precisamos ter aquilo, normal. Mas o valor que nós damos a isso vai sendo modificado.
Ok, meninos e meninas, então isso é reforma íntima, um processo. E tem mais, olha, nós temos roteiros para a instauração das linhas éticas no processo autotransformador. Ah, Manolo, o que é isso? Você tem roteiro. Tem roteiro. Quando você vai viajar, você não faz um roteiro? Não faz? Claro que faz. Vou pegar essa avenida, depois pego a estrada lá para frente, depois pego a outra lá não sei aonde, depois entro à esquerda aqui. Isso é um roteiro. Para mudança, nós também temos um roteiro. Por quê? Porque senão fica tudo muito perdidão. A gente fica perdido, a gente não sabe por onde ir. Para isso é que pessoas, espíritos que nos antecederam, gente com mais experiência, que nos mostra que nós realmente temos roteiros para que nós instauremos no nosso processo autotransformador essas linhas éticas. Porque a ética tem que estar acima de tudo na nossa vida. Não tem como ser diferente. Ah, Manolo, mas eu sou ético, mas tem coisa que ainda não dá. Eu sei, tem coisa que ainda não dá. Mas nós vamos nos esforçando para quê? Para que dê. Tem coisa que a gente já de maneira ética pode fazer. Por exemplo, andar na velocidade da rua. Isso é ético. Se você só anda a 50 quando tem o radar, estamos sendo não éticos. Por quê? Porque o ético é andar a 50 em qualquer lugar, com radar ou sem radar. Percebeu? Dar carteirada também não é ético. E muitas vezes a gente dá. Nossa, você sabe com quem está falando? Você sabe? Percebeu? Nós vimos cenas pavorosas há tempos atrás de uma pessoa que fez isso. Todo mundo achou detestável. Mas será que nós não faríamos também? Então temos realmente que nos analisar. E para isso nós temos esses roteiros para que nós instalemos dentro de nós essas linhas éticas do processo autotransformador. Olha um deles, postura de aprendiz. Ah, Manolo de Deus, como é que é isso? Eu estou te falando bem. Postura de aprendiz quer dizer o quê? Que nós temos que exercitar a curiosidade incessante. Nós temos que ser curiosos. Por que nós estamos hoje com o Espiritismo desta forma que nós o vemos? Porque Kardec foi curioso. Kardec não deu moleza, não. Kardec perguntou e perguntou de novo. Para quê? Para entender o que era aquilo. Porque não adiantava nada o pessoal chegar e falar: nossa, Kardec, você tem que ver coisa interessante, é da hora. Ele falou: sim, mas me explica. É isso, aquilo. Não é possível, eu vou lá ver. E foi. E aí, quando chegou lá, ele realmente percebeu que era uma coisa muito boa, mas que estava mal utilizada. E aí ele deu uma utilidade às comunicações entre os dois lados da vida. Por quê? Porque foi curioso e porque queria aprender. E nós temos também que entender o universo e entender a nossa parte dentro do universo. O que é esse universo? Manolo, é a casa de Deus. É mais do que isso, porque Deus não é tão egoísta a ponto de criar tudo isso para Ele. Se ligou? Nós fazemos parte de tudo isso. E nós temos que entender a nossa parte nesse universo. E a nossa parte é cuidar do nosso avanço, da nossa mudança e cuidar da conservação de tudo. Começando pelo nosso planeta, começando na nossa rua, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo em que nós estamos vivendo, ok? E para isso nós temos que romper com os preconceitos. É impossível que no ano de 2021 nós ainda tenhamos preconceitos como os que tínhamos no século XV, no século XVI. São os mesmos.
E já vão quase 600 anos. E a gente continua igual. E a gente acha normal um monte de coisa. Isso não é ético. Nós temos que entender que precisamos mudar a nossa maneira de ver. E uma das coisas importantes é deixar de sermos autossuficientes. Deixarmos de nos acharmos autossuficientes. Né? Porque é isso, a gente se acha, né? Nossa, todos se acham. Tá se achando. Ah, toma estilo, rapaz. Quem é que sabe tudo? Não sabe. Por isso é que nós vivemos em sociedade. Para que uns aprendam com os outros. Todos nós podemos ensinar e todos nós podemos aprender. O que quer dizer que nós precisamos ter essa postura de aprendiz. E tem mais, olha, observar a nós mesmos, ver nosso mundo subjetivo, nosso mundo interior. Por quê? Porque se nós não nos enxergarmos, se nós não nos virmos como somos, como é que a gente vai mudar? Se ligou? Então, quer dizer, eu tenho que ver como eu sou por dentro. O que eu sou na real. Conhecer as minhas emoções. Como é que eu reajo? Como é que eu faço? Como é que eu aconteço? Principalmente, esquecer os julgamentos. Não julgar. Eu vou julgar para quê? Ah, mas o cara é um traste. Eu digo, eu também sou. Não preciso fazer propaganda, porque todo mundo sabe. Deus sabe. E mesmo assim, toda manhã, Deus canta para mim. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Se ligou? Ou seja, nós não precisamos julgar ninguém. Já falei das leis, não falei? Essas leis julgam os nossos atos. Não a nós, os nossos atos. E nos propõem melhores ações no futuro. Se ligou? E também nós temos que nos avaliar constantemente. Autoavaliação constante. Ah, Manolo, como é que eu faço isso? Isso é o método agostiniano de reforma íntima. Conhece o Agostinho? Opa! Agostinho é da hora! Agostinho passava o dia, deitava, ele parava e ficava perguntando, o que eu fiz hoje? Será que eu fiz coisa boa? Será que eu não fiz coisa boa? O que eu fiz de bom foi isso, vou continuar fazendo. O que eu fiz de mal? Foi aquilo, então isso daí eu já não faço mais. E assim se preparava. Todo dia ele se avaliava. Para quê? Para ver o que tinha feito de bom e o que não tinha feito de tão bom assim. Ok, meninos e meninas, tem mais. Olha, renúncia. Ai, Manolo de Deus, vou renunciar a quê? Cara, se a gente quer mudar, nós temos que renunciar a algumas coisas. Cigarro, fofoca, bebida. Ai, Manolo de Deus, mas a fofoca também. Também, cara, por quê? Mas Manolo, espírita não faz fofoca, não faz. Espírita só tece comentários. Eu sei disso também, ok? Mas, cara, se nós queremos mudar e a nossa melhora passa por isso que nós chamamos de vícios sociais, nós temos que selecionar os nossos ambientes e os costumes que nós temos. Percebeu? Então nós temos que deixar mesmo o cigarro, deixar a fofoca, deixar a bebida. Por quê? Porque isso faz com que nós não caminhemos direitinho. Nós estamos sempre com essas companhias do lado para fofocar. Então, nossa, fica um verdadeiro batalhão junto com a gente. Fala desse agora. Nossa, fala... E a vizinha? Então, fala da vizinha agora. E a gente embala, que é uma beleza. E entender que as nossas opiniões pessoais não são as mais importantes. Por quê? Porque nós temos valores institucionais.
Se ligou? Então nós podemos ter nossa opinião, mas o que conta é o que está lá. O que conta é o que está lá, mas essa lei é ruim, ok? Como é que nós vamos mudar a lei? Fazendo a lei com as nossas próprias mãos? Não, senhor. Nós vamos nos associar com pessoas que querem mudar a lei e fazermos um abaixo-assinado na internet e caminharmos por isso tudo até o quê? Até que atinjamos um tanto de assinaturas que nos dê o direito de pedir que a lei mude com outra lei. Isso são os valores institucionais. E olha, não nos deixarmos iludir pelo orgulho. Por quê? Porque a opinião que nós temos é fruto do nosso orgulho. Ah, eu penso assim, porque eu penso melhor do que você. Cara, ninguém pensa melhor nem pior do que ninguém. Nós temos pensamentos diferentes por um detalhe. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos histórias diferentes. Todos nós temos nível evolutivo que, apesar de serem bem semelhantes, são diferentes. Isso nos faz pensar de maneira diferente. E não é ser melhor, não é ser pior, é ser diferente, simplesmente. Então, vamos renunciar a essas atitudes que nós tomamos, como, sei lá, cigarro, fofoca, bebida. Esses são os vícios que nós chamamos de vícios, assim, sociais, são drogas legais, não é? Isso sem contar as outras que são ainda mais, que nos pegam com mais força, que nos deixam realmente de quatro, ajoelhados no chão. Então, vamos tratar de mudar isso, ok, meninos e meninas? Tem mais, se liga, olha lá, opa! Olha só, aceitação da sombra. Ah, Manolo, eu vou até beber água e deixar vocês aí com o Darth Vader. Se ligou? Olha ele ali, você viu? Ó, esse aqui é o Darth Vader pequenininho. E olha a sombra dele aqui já. Percebeu? Ele já tinha essa sombra dentro dele. Só que, por não aceitar a sombra que ele já tinha, ele foi em frente sem se preocupar em mudar. Porque o tempo não. Nós temos que tomar conta da nossa vida. E não é destruir o que nós fomos. Por quê? Porque não se destrói. Nós fomos. Como é que eu vou esquecer o meu passado? Ah, Manolo, mas o meu passado me condena. Parece programa de TV, né? Porchá, não é? Claro, se nós fomos criados simples e ignorantes, que é o quê? Que há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, nós pensássemos como pensamos hoje. É ilusão, é bobagem. Então nós temos que nos aceitar o que nós fomos e buscar dar nova direção a quê? Ao que nós já temos dentro de nós. Buscar direcionar melhor as nossas ideias, buscar fazer com que novos momentos nos façam melhores do que nós fomos. Isso é Pedro. Pedro não diz que o amor cobre uma multidão de pecados? Então a gente sabe que pecados não existem. O que existem? Erros. E todos nós os cometemos. Não tem ninguém que não erre. Se alguém tiver aí, me diz se nunca errou. Jesus perguntou a mesma coisa lá, lembra? No caso da mulher adúltera, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quantos que atiraram mesmo? Ninguém. Por quê? Porque todos nós temos as nossas dificuldades em relação a isso, em relação àquilo outro. E por isso mesmo, nós temos que aceitar o que nós fomos. Mas não é aquela aceitação passiva. Nós temos que saber que fomos, que temos determinado problema e buscar, aproveitar o que nós já conquistamos. Por quê? Porque a sombra, a sombra só acaba com a luz. E quem
ilumina a nós? Nós mesmos. Jesus falou a mesma coisa. Brilhe a vossa luz. Se ligou? Ou seja, eu tenho conhecimento, eu tenho uma experiência muito grande. Eu posso aproveitar melhor o que eu já conquistei, inclusive os erros que eu cometi. Porque, cara, a gente não acerta todas, acerta? Não acerta, é 50-50. 50% de erro, 50% de acerto. É 50% que nós podemos acertar, 50% que podemos errar. Acertou? Uhul! Beleza! Errou? Vai ficar chorando, vai ficar ajoelhado, vai ficar jogado no chão, prostrado. Ai, não valeu nada. Todo mundo sabe, não precisa fazer propaganda disso. Pega o erro, né? Pega o erro, vê o que aconteceu e trata de transformar o erro em acerto futuro, não errando mais o mesmo erro. Ok, meninos e meninas, tem mais, olha, auto-perdão. Ah, Manolo! Auto-perdão, oh, a gente quer perdoar todo mundo, não quer falar, ai, nossa, eu preciso perdoar, preciso perdoar. Cara, enquanto nós não perdoarmos a nós mesmos, nós não temos condições de perdoar a ninguém. Por isso é que nós temos que perdoar as faltas que nós cometemos. Mas não é só perdoar, é assumir um compromisso conosco. Para quê? Para não cometer mais. Senão fica muito fácil. Ai, desculpa para mim mesmo. Nossa, vamos desculpar que é uma beleza. Agora, eu tenho que ter comigo o compromisso assumido comigo mesmo de que determinada coisa eu não cometerei mais. É difícil? Claro que é. Por quê? Porque o que a gente erra é justamente aquela coisinha que a gente tem dificuldade. É aquela fresta na nossa personalidade que nos direciona para alguma coisa não muito boa. Se ligou? Por isso é que nós precisamos ter severidade e disciplina. Ai, Manolo, com quem? Com a gente, não é auto-perdão, tonto? Ah, faça-me um favor. Se é auto-perdão, eu tenho que ser severo comigo. Eu tenho que ter disciplina comigo. Disciplina não é só andar assim. Disciplina. Ai, não vou olhar para o lado, não vou falar alto, não vou isso, não vou aquilo. Ai, não vou rir alto então. Ah, para, tonto. Disciplina é colocar-se um objetivo e trabalhar firme para que esse objetivo seja conquistado, seja atingido. Se ligou? Você vê que é uma nova visão. Ok, meninos e meninas? E tem mais! Se liga! Vigilância! Ai, Manolo! Isso é o que Jesus nos pede desde que ele estava no horto. Ele estava esperando lá o pessoal que ia levar ele lá para o Sinédrio. Falou para os apóstolos, vigiai e orai, que eu vou falar com meu pai. Aí ele chegou lá 2 vezes, aquele povo dormindo, falou, o que é isso? O que vocês estão pensando? Opa, vigiai, orai aí, ó cabeção. Por quê? Porque nós temos que cuidar da nossa vida mental e higienizar os nossos pensamentos. Por quê? Porque nós somos o que pensamos. A gente fala do que pensa. Se ligou? Então, quando nós falamos, nós estamos falando de nós. Cada vez que eu falo mal de alguém, eu estou falando mal de mim mesmo. Porque como é que eu identifiquei tanta coisa ruim no outro? Percebeu? Nós estamos num planeta de provas e expiações e nós temos que cuidar da nossa vida mental, alimentar a nossa vida mental de maneira boa. Por quê? Porque é tanto ataque que nós recebemos
mentalmente, com tantas notícias, com tantos incentivos para vermos isso, vermos aquilo, que se nós não tomarmos cuidado, nós começaremos a viver uma vida horrível, porque vamos ficar com medo de tudo, nossos pensamentos vão ficar horrorosos. Então nós temos que meditar, para quê? Para conhecer a nós mesmos e nos nutrirmos com coisas boas mentalmente. A gente não se alimenta bem, a gente não tem que beber água, a gente não tem que tomar isso, não tem que comer aquilo, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo para ficar bem, tem que fazer exercício, tudo, não é? Não é isso? Por que não fazemos isso também com o nosso pensamento, com a nossa mente, com o nosso ser, com o espírito que somos? Aí o pessoal fala, ai Manolo, mas a TV só tem coisa ruim. Eu sei que tem muita coisa ruim, mas nós temos um negocinho chamado controle remoto, que dá para trocar o canal. Troca o canal. Não leia todas as publicações que você recebe. Tem publicação que a gente sabe o que fala só quando vê quem mandou. Se ligou? Por quê? Porque é dele. Ele faz tudo isso. Então o que a gente faz? Não lê, não passa para frente. Deixa ele se arrebentar sozinho. Percebeu? Como é que eu vou passar para frente de uma coisa que fala mal dos outros, que diz que isso é aquilo, que aquilo outro? Ah, para, já cansamos disso. Então, dependendo de quem manda, a gente nem abre. Agora, se quer abrir é por quê? Porque gosta. Ah, eu gosto. Aí, nego, aí não adianta reclamar de que está com medo disso, está com medo daquilo. Ai, nossa, estou pensando tão mal. Começa a se nutrir com coisas boas. Por quê? Porque essas coisas boas fazem a nossa vida melhor. E tem mais, oração. Manolo de Deus, oração é o que mesmo? Olha, terapia da mente. Terapia da mente. Nós temos terapias para o corpo físico, não temos? E nós temos também terapias para a mente, para o espírito que somos. E uma delas é orar. Em qualquer situação que nós estejamos, não importa qual, seja de muita alegria ou seja de muita tristeza, a hora que a gente ora, equilibra. E aí nós ficamos mais tranquilos com a alegria e mais tranquilos com a tristeza. Por quê? Porque sentimos dentro de nós o despertar dessas forças nobres que foram adormecidas ou sufocadas dentro de nós por um monte de motivos. Porque ou fomos maltratados, ou alguém falou mal da gente, ou temos rancor, ou nos achamos cheios de ressentimentos. Então isso vai fazendo o quê? Vai sufocando a gente. Então as coisas boas que nós poderíamos despertar não se despertam. Por quê? Porque nós estamos desequilibrados e não deixamos a luz iluminar a nossa vida. E olha que coisa interessante. O Criador está na oração e na ação. Ou seja, não adianta nada só orar. Nós temos que agir. Segura na mão de Deus e vai. Ah, Manolo, porque se só segurar na mão de Deus, ele segura na mão de todo mundo. Mas a nossa parte tem que ser feita por cada um de nós. Por quê? Porque é o nosso papel na criação. Cuidar de nós. Caminharmos até chegarmos a espírito puro. Para que aí possamos, junto a Deus, cocriar em plano maior. E tem mais, ó. Se liga. Trabalho. Ah, Manolo. Você precisava falar disso agora. Ah, meu Deus, são 20 horas e 39 minutos. Ai, que horror. Dá um tempo, vai.
Meu, pensa que tá aqui o quê? De férias? Não tá! Ah, Manolo, não tá de férias, não tá. A gente pensa, né? Eu digo que a gente pensa que está de férias porque o planeta é literalmente um planeta maravilhoso, né? Não tem como a gente não pensar que está de férias com tanta coisa linda que a gente vê nessa natureza que Deus nos oferece. São vários os pôres de sol que nós vemos, são várias as praias, são várias as montanhas, é uma diversidade tão impressionante que nós não conseguimos ver tudo. Isso nos faz pensar que por tão bonito é para que a gente passe férias. Não é. O planeta é lindo por acréscimo da bondade divina, que sabe que nós temos um trabalho duro a fazer e que por isso mesmo nos oferece esse manancial de paisagens, essa maravilha das estações. Tudo o que está para quem? Para nós todos. Para que nós, além de crescermos, além de trabalharmos, tenhamos prazer. Por quê? Porque toda ocupação útil é trabalho. E nós temos que sermos úteis a cada momento. Por quê? Porque esse trabalho é defesa e crescimento para é segurança e defesa para quê? Para o nosso crescimento interior. Se nós não crescermos, como é que vai ser? O trabalho nos oferece esse crescimento. E tem mais, olha, evolução se concretiza na tolerância, ou seja, temos que ser tolerantes. Ah, Manolo, Deus é tolerante, não é? Fala sério. Deus é tolerante. Imagina se Deus não fosse tolerante comigo. Eu já não estaria aqui, com certeza. Ele já teria me mandado para algum canto qualquer no universo. Ah, fica para lá, tonto. Mas não, ele é tolerante. Ele fala, não. Ele vai melhorar. Ele vai caminhar. Ele vai fazer com que a vida dele melhore. Ele vai chegar onde tem que chegar. Por quê? Porque Deus é tolerante. Deus sabe que temos tempo para tudo e tudo a seu tempo. Não posso exigir de ninguém a melhora rápida. Da mesma forma, eu tenho que entender que tem muita coisa que para mim ainda é difícil e que, portanto, eu tenho que ir mais devagar, eu tenho que trabalhar melhor, eu tenho que fazer com que isso que me oferece dificuldade seja superado de maneira tranquila e eficiente, sem mentira para mim. Se ligou? Isso quer dizer que nós não podemos ser coniventes conosco e nem conformados conosco. Nem conivência e nem conformismo. Não podemos ser coniventes conosco e nem nos conformarmos com o que nós estamos. Se ligou? Temos que ser como Paulo de Tarso pediu, não vos conformeis com este mundo. Por quê? Porque nós estamos aqui para modificar a nós mesmos. Não importa o mundo que nós estejamos vivendo. Ok, galera? Tem mais. Se liga. Amor incondicional. Ai, Manolo, amor incondicional é difícil. Eu sei que é. E para que nós comecemos a amar incondicionalmente, nós temos que nos auto-amar. Aprender a gostar de nós mesmos, do jeito que nós somos. Ah, Manolo, mas tem coisa que eu não gosto em mim. Eu também tenho. Mas aí nós temos que fazer o quê? Já falei? Mudar. Ver o que a gente não gosta dentro da gente e vamos mudar. Vamos tratar de fazer com que nós nos estimemos, que nós
melhoremos a nós mesmos. Por quê? Porque essa melhora é para que nós façamos jubilosamente o retorno ao Pai. Lembra a parábola do filho pródigo? O que é aquilo? Aquilo é a nossa caminhada. A gente exige do Pai o nosso dinheiro e Ele pacientemente nos oferece o que nós pedimos. E aí a gente sai, faz um monte de bobagem. Ah, meu Deus. Aí a gente cai em si, não cai? Não foi o que aconteceu com o menino? Cai em si e fala, nossa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá eu sou bem tratado. Não quero ser filho, não. Eu quero ser empregado dele. Aí quando ele volta, o pai, amoroso, amantíssimo, o recebe como filho que é. Por quê? Porque Deus não abandona nenhum de seus filhos, por qualquer motivo que nós possamos ter, porque Ele sabe que mais dia ou menos dia nós voltaremos ao Pai de maneira jubilosa. E tem mais, olha, socialização, barulho para acordar, valeu? Socializar é diferente de ser egoísta. Ah, Manolo, por quê? Porque o egoísmo é o nosso grande inimigo. Nossa, é o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade. Ah, Manolo. Quem é que muda sendo egoísta? Tudo é meu. Tudo é meu. Então aí eu tenho que aprender a deixar o egoísmo de lado. E uma das maneiras é ação em grupos de educação espiritual, que é a grande medicação contra o personalismo e a vaidade. Grupo. Jesus andava em grupo. Para quê? Para mostrar que é para todos. Que todos nós só aprendemos em grupo. Troca de ideias, troca de impressões, troca de amor. Se ligou? Educação espiritual. Remédio contra o personalismo e a vaidade. Tudo tem que ser do meu jeito. Ah, se não fizer do meu jeito, eu não quero. Nem precisa fazer, valeu? Ah. Será que o teu jeito é realmente o melhor? Será que você tem toda essa capacidade para dizer, não, do jeito que eu faço é melhor? E se tiver gente melhor que a gente? Se tiver ideia melhor que a gente? Ah. Tem mais, olha. Treinamento para novos impulsos. Oh. Quando a gente está em grupo, a gente aprende novas coisas. E aí nós tomamos novos impulsos. Impulsos de crescimento e impulsos de ação também. Por quê? Porque a teoria é uma coisa e a prática da teoria é outra coisa. É o que eu falei, temos que ter ética na nossa transformação. O que nós já sabemos fazer, pela ética que nós lutamos tanto, temos que fazer. Ah, Manolo, mas eu não consigo fazer sempre. Beleza, mas vamos exercitando sempre que for possível. Sempre que nós nos encontrarmos fortalecidos para exercitar alguma coisa que nós achamos que é certo e que muitas vezes pode até nos prejudicar como pessoa física. Por quê? Porque aí a socialização entende que há um corpo coletivo que é mais importante do que o individualismo que eu tenho comigo mesmo. Transformando em miúdos é falar e viver. Porque falar é fácil e todo mundo sabe disso. Expositor, então, nossa, expositor sabe que é fácil falar. Você prepara e fala. Fala. Agora sai do centro espírita. Tem que fazer. Por quê? Porque todo mundo sabe que a gente é espírita. Então você tem que fazer. E aí? Ah, Manolo, nossa, é difícil. Claro que é. Por isso é que nós temos que ter
disciplina no aprendizado, temos que ser severos conosco, temos que exigir de nós o que muitas vezes só exigimos do outro, e entender que também não somos infalíveis, que a gente falha realmente. A gente fala muita coisa e de repente na hora H, Manolo parece que deu branco, não consegui. Por quê? Se deixou trair pelas emoções, se deixou trair pelos nervos, se deixou trair por isso, por aquilo, e quando viu, estava enredado. Ok, meninos e meninas, e tem mais. Olha quem chegou aí. Ah, Manolo! Caridade! Ai, ai, ai! Santa, não é? Santa Caridade! Caridade é o que mesmo? Caridade é o amor em ação. Para aqueles que gostam de frases feitas, eu particularmente gosto muito. Caridade é o amor em ação. Não adianta só sentir, você tem que agir. Percebeu? Você tem que agir. Nós temos oportunidades neste momento de sermos caridosos, de utilizarmos esse dínamo de sentimentos nobres. Por quê? Porque tem muita gente precisando do quê? De nós. E está dentro da família. É um pai mais velho que está no grupo de risco e que não pode sair. E também os que podem sair têm que tomar cuidado quando chegam. Por quê? Porque se não tomarem cuidado lá fora, quando chegarem, pode ser que tragam alguma coisa que não esperavam. E o prejudicado são os mais velhos, né? Então, nós temos que começar a perceber que caridade começa em casa, realmente. Não adianta nada eu ir fazer caridade, levar comida para isso, para aquilo, se em casa eu não dou o afeto que os meus filhos precisam, não dou o afeto que meu pai e minha mãe precisa, não dou o afeto que o meu avô, que o meu neto, que o meu isso, que o meu aquilo precisa. Então, essa caridade começa dentro de casa e é uma escola de afeto. A caridade é uma escola de afeto. É onde nós exercitamos o que nós temos de melhor. Se ligou? O nosso melhor só é exercitado quando nós nos colocamos a serviço do próximo. Percebeu? Olha lá. Revitalização dos ensinamentos espíritas. E os ensinamentos espíritas são os ensinamentos que Jesus nos ofereceu há 2000 anos. Ele veio para quê? Para que as palavras dele fossem ouvidas simplesmente? Não. Ele não veio para ser ouvido, ele veio para ser visto. Porque os seus exemplos falaram muito mais do que as poucas palavras que ele disse e que nunca ninguém soube exatamente quais eram, porque tudo que nós sabemos de Jesus foi dito pelos que andavam com ele. Você vê como Jesus é da hora. Ele não queria deixar nada que ele tivesse escrito, ele queria o entendimento de quem estava com ele, passando para quem? Para os que viriam depois dele. Por quê? Porque Jesus é Jesus. E nós temos um entendimento diferente de Jesus. Mas vamos, pouco a pouco, caminhando para quê? Para chegarmos onde ele já está. Ele nos disse que era possível. Ele falou, tudo que eu faço fareis e mais. Agora, para fazer isso, a gente tem que mudar. A gente tem que se renovar. E não é só renovar, é realmente nos transformarmos moralmente, espiritualmente. Por quê? Porque nós temos que fazer essa revitalização dos ensinamentos espíritas. Para quê?
para que nós não nos acostumemos com o jeitão que a gente tem hoje. Nós não estamos aqui para ficarmos iguais. Nós estamos aqui para ficarmos diferentes, para nos transformarmos, para nos renovarmos, para atingirmos patamares nunca atingidos antes. Por quê? Porque esse é o caminho. Isso é o que nos diz a lei de progresso, que nós caminhamos, que nós podemos, que nós temos que mudar o nosso estado. O que eu estou hoje, eu tenho que modificar para estar diferente amanhã e depois de amanhã. Ok, meninos e meninas? Beleza? Agora vai entrar o quê? A nossa bibliografia. Olha como é facinha. O Livro dos Espíritos do Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo também do Allan Kardec, Céu e Inferno também do Allan Kardec, Reforma Íntima Sem Martírio do Vanderlei Soares de Oliveira e da Hermance Dufour, as imagens do Google e os vídeos do YouTube. Ok, meninos e meninas? E agora só nos falta o quê? O nosso merchan. Olha o que é que nós vamos fazer. Aí, esse daqui sai no próximo dia 30 de agosto, das 16 às 20 horas, um seminário online sobre liderança e PNL. Comigo, Manolo Quezada, vagas limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo zap 982843337, 982843337, e lá nós falaremos sobre o que é liderança, a essência da liderança, princípios da liderança, e o que é PNL, e o que são os princípios básicos da PNL e os nossos sistemas de filtragem, importantíssimos. Então, queridos amigos, podem fazer as inscrições. O seminário não é um seminário espírita, tem um precinho, mas que é baratinho, é R$ 29,99, e dá direito ao e-book e também a um certificado de participação. Quer se inscrever? Manda um zap para mim, 982843337, repetindo, 982843337. Ok, meninos e meninas? E agora sim, nós vamos para o final. Isso vai subir e aqui vai aparecer o zap do Manolo, o Facebook do Manolo e o YouTube do Manolo. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Manolo Quezada Palestrante, e ativa o sininho para receber as novidades que nós trazemos todos os dias. Ok, meninos e meninas? A todos que estiveram conosco nesta noite, ao Centro Espírita Caminho de Damasco, que nos ofereceu esta oportunidade, parabéns novamente pelo aniversário. Esperamos que nos vejamos no futuro. Ok, galera? Muito boa noite a todos e que a nossa semana seja de muita alegria. Fui!